que morava com a neta. Ela era muito pobre, residia num pedacinho de terra que o fazendeiro cedeu para ela fora da cidade. A cidade ia até a divisa da cerca do fazendeiro, e o fazendeiro deu tipo um lotezinho para ela fazer uma casa bem humilde. E ela fez a casinha dela lá e morava com a netinha, passando muita dificuldade. E um dia a neta adoeceu, ficou muito doente. E ela tinha ouvido dizer que o Deus dos crentes cura os enfermos. Então ela deixou a neta em cima da cama, no domingo, no dia de manhã, na parte da manhã, ela deixou a netinha em cima da cama, e ela foi para a igreja dos crentes. Quando ela chegou na Assembleia de Deus, estava acontecendo na parte da manhã o círculo de oração. Ela ainda não tinha entrado na igreja dos crentes, ela só tinha ouvido que o Deus dos crentes cura, que o Jesus dos crentes curava. E do jeito que ela chegou, ela entrou, viu as irmãs ajoelhadas, ela ajoelhou também, e ela começou a orar. E ela disse: Jesus dos crentes, o Senhor não me conhece, porque eu não sou daqui, e até moro fora da cidade, mas a minha neta está muito enferma, e eu preciso tanto que o Senhor vá lá em casa curar minha neta. Me falaram que o Senhor é muito bom, e que o Senhor ouve qualquer um que chega e ora e pede ao Senhor um favor. Agora, como eu não sou daqui e o Senhor não conhece, eu vou ensinar o Senhor a chegar na minha casa. O Senhor pega essa avenida da igreja e desce nela até na cerca. Quando chegar na cerca, o Senhor vira à esquerda. O Senhor vai encontrar 3 ruas e vai olhar para a direita. É uma casa simples que está na beiradinha da cerca. Ah, Jesus, deixa eu falar para o Senhor não perder a viagem. Eu tranquei a casa e deixei a chave debaixo do tapete. Pega a chave, entra lá, cura minha neta. Quando o Senhor sair, coloca a chave debaixo do tapete de novo, viu, Jesus? E ela orou, fez essa oração sincera e saiu e foi para casa. Quando ela chegou, que ela foi avistando a casa dela, a netinha dela estava do lado de fora da casa, tinha um balanço que ela tinha feito num pé de árvore, e a netinha estava sentada no balanço, balançando no fundo do quintal, no pé de árvore. Ela nem entrou pela porta da frente, ela passou pela cerca e chegou e disse: filha, você está boa? Ela disse: olha, chegou um homem aqui, de vestes brancas e resplandecente, entrou no quarto, sorriu para mim e disse assim: olha, sua avó pediu que eu viesse aqui te curar, você vai ser curada agora. Diz para ela que do jeito que ela me ensinou, eu achei a casa, viu? Diz para ela também que a chave está debaixo do tapete, do jeito que ela pediu que eu deixasse. Aleluia! Põe a mão no coração e diga: passa lá em casa, Jesus. Faz a obra que eu preciso. Amém. Meus queridos irmãos, quero deixar uma palavra pastoral para os irmãos nesse culto de Santa Ceia, que está registrada no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10. Aleluia. Estou sentindo que Jesus está passando em nossa casa enquanto nós estamos aqui adorando o seu nome. E quando ele vai na casa da gente, ele deixa as marcas da vitória. Aleluia. Aleluia. Quando você chegar lá e tudo tiver diferente, glorifica Jesus, viu? Aleluia. Lucas capítulo 10, verso 25. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre,
que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: o que está escrito na lei e como lês? Respondeu ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Diga: quem é o meu próximo? Mais uma vez: quem é meu próximo? Verso 30. Jesus respondeu e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-se, moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parecera que fora o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Eu estava conversando com o Espírito Santo, buscando em Deus uma direção para trazer ao coração dos irmãos uma palavra nesse culto dessa noite. E o Espírito de Deus fez-me lembrar desta passagem bíblica. Você vai perceber que a religião e a religiosidade, ela sempre vai bater de frente com os verdadeiros princípios cristãos. Aqui nós temos um doutor da lei, um homem estudioso, um homem hábil nas Escrituras, conhecedor dos mandamentos, conhecedor das tradições, conhecedor dos rituais. Era um homem que estava de contínuo com a palavra de Deus. E faz uma pergunta inusitada para Jesus. A pergunta desse doutor da lei é: o que eu devo fazer para ser salvo, ou para ganhar a vida eterna? Como pode alguém que é mestre na Bíblia, mestre nos mandamentos, conhecia todos os mandamentos da Torá, conhecia todos os dogmas da lei, e chega para Jesus tendo uma dúvida que para mim é muito básica. Era como se eu, há 30 anos, pastoreando a igreja, estudando a Bíblia, e ainda não soubesse o que eu devo fazer para ter a vida eterna. E ele chega para Jesus, e Jesus, é claro, olha para aquele doutor e diz: o que está escrito na lei e como é que tu lê? Veja que Jesus reprime esse doutor da lei com essa palavra. Espera aí, rapaz, você é doutor da lei e está me perguntando o que deve fazer para ser salvo? O que está escrito? E o que é que você está lendo? E como é que você está lendo o que está escrito?
E ele então, que é claro que ele estava tentando Jesus, estava querendo trazer uma certa vergonha para Jesus diante da multidão. E ele diz: olha, lá diz que eu devo amar a Deus, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: faça isso e você vai viver. Aí ele entra com mais uma: quem é o meu próximo? Essa expressão, quem é o meu próximo, ela pode ser traduzida da seguinte forma: quem, Senhor, é digno da minha misericórdia? Para que eu possa assistir essa pessoa quando precisar de mim. Quem é essa pessoa digna da minha misericórdia? Quem é o meu próximo? E Jesus então responde a esse camarada, a esse doutor da lei, contando uma palavra que revela sobre o que o ladrão, ou o que representa os meus valores para o ladrão, o que representa os meus valores para a religião, e o que representa os meus valores para aquele que reconhece que eu sou o seu próximo. E ele narra essa história em forma de uma parábola, dizendo que um homem saía de Jerusalém, cidade do alto, cidade da luz, centro da adoração, lugar do templo, lugar do culto, lugar da glória. É isso que representa Jerusalém, Sião, a cidade almejada, desejada por todos aqueles que querem estar na presença de Deus, é Jerusalém. E ele narra a história dizendo que esse homem sai de Jerusalém e pega uma trilha para Jericó, que é Jericó, lugar de maldição, aonde um dia Deus destruiu através de Josué. E Josué lançou em Jericó maldição, que aquela cidade nunca mais seria erguida. E se alguém tentasse reerguê-la, seria amaldiçoado pela maldição que Josué lançou ali. Tanto é que depois daquela cidade eles levantam uma nova Jericó, mas a velha Jericó nunca foi levantada, porque tinha sido destruída e amaldiçoada. E Jesus pega um homem que sai de Jerusalém, centro da adoração, lugar da luz, lugar da glória, lugar da presença de Deus, lugar do templo, lugar do culto, do sacrifício, e coloca esse homem saindo desse lugar glorioso e indo para um lugar de maldição. E é claro que essa descida de Jerusalém para Jericó é um lugar perigoso, é uma estrada sinuosa, cheia de marginais, de perigos eminentes. E Jesus diz que esse homem se torna vítima de ladrões, de salteadores, piratas da estrada. Homens que viviam naquelas redondezas isolados, procurando vítimas para poder destruir. E é claro, eles iam nas vítimas que vinham de Jerusalém, que é impossível alguém habitar em Jerusalém e sair de lá vazio. Quem habita em Jerusalém é cheio da unção, cheio da presença, cheio da glória, cheio de alegria, cheio de louvor, aleluia, cheio de gratidão, cheio de dons, cheio de capacidade espiritual, aleluia.
quem sai de Jerusalém sai cheio. E os salteadores foram em cima desse homem, tiraram tudo que ele tinha, o espancaram bastante ao ponto desse homem entrar em coma. A Bíblia diz que ele ficou meio morto, de tanta pancada que ele levou. Acredita que o ladrão achou que ele tinha morrido, por isso deixá-lo caído, desmaiado à beira da estrada. E o primeiro senso de valor que Jesus aplica para aquele homem, para nós aqui também, é que a única coisa que o diabo quer da igreja é tirar tudo que ela tem e deixá-la moribunda, caída e machucada, humilhada às margens da estrada. O diabo não tem interesse em nada de você. Quem entra por esse meio de achar que lá fora o mundo vai te valorizar, você vai se decepcionar mais uma vez, porque a única coisa que o diabo quer é tirar o que Deus te deu, é deixar você vazio de Deus, caído para morrer às margens da estrada, como disse Jesus a respeito do sal, jogado fora e só serve para ser pisado pelos homens. O mundo não ama nossos filhos, o mundo não ama a igreja, o mundo não ama os valores espirituais, o mundo não valoriza, não ama a palavra de Deus. O mundo quer tirar tudo que Deus te deu. O mundo quer te deixar triste, sem esperança, destruído, acabado, humilhado. É isso que o mundo quer com a igreja. Nós estamos vendo, irmãos, a igreja perdendo os seus reais valores, porque estão se associando com o mundo, se tornando pobres e miseráveis como eles. Quantas igrejas que não estão aí, do lado de fora, com blocos de carnaval, vestido de forma estranha e dizendo que está evangelizando o mundo, participando do banquete que eles têm. O mundo nunca vai aceitar uma igreja que vive que nem ele, que se veste que nem ele, que fala que nem ele e que anda nos mesmos valores que o mundo defende. Que nós estamos vendo uma igreja sem a graça de Deus, sem a presença de Jesus. O que estamos vendo é uma igreja derrotada, humilhada, desvalorizada, descredibilizada. O que nós estamos vendo é uma mesclagem pobre, que está fazendo crentes perderem a graça de Deus. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida que está aqui essa noite, porque você preferiu estar em Jerusalém do que descer para Jericó. E se você está em Jerusalém, as riquezas de Deus ainda são os valores que residem no seu coração. Quem ainda tem os valores de Deus no seu coração aqui essa noite? O mundo quer nos tragar com os seus atrativos. Aleluia. E Jesus nos ensina nessa parábola que o mundo não está interessado na nossa alma. O mundo quer tirar aquilo que nós temos. Aleluia. Ele quer roubar a nossa coroa. Mas nós vamos preservar a coroa que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós vamos preservar a santidade, não vamos, irmãos? Nós vamos nos manter fiel à palavra de Deus. Jerusalém é o nosso alvo, Jerusalém é o nosso foco. Aleluia. Então Jesus mostra que o interesse do ladrão é tirar o que temos e destruir a nossa vida. Jesus diz em João 10, verso 10, o ladrão não vem senão para roubar,
matar e destruir. E enquanto ele não destruir sua vida, ele não vai descansar de estar a tiracolo de você. Ele vai tentar de todos os meios te atrair. Ele vai tentar de todos os meios te derrotar. Ele vai tentar de todos os meios te tirar da presença de Deus. Mas o Espírito que está conosco, que foi enviado por Jesus, vai também te orientar através dos seus profetas e através da sua palavra, que Jerusalém é melhor. Jerusalém é melhor para a igreja. Aleluia. O segundo aspecto da mensagem de Jesus é os valores da religião. Depois que o ladrão pega esse homem, rouba o que ele tem, deixa ele quase morto, diz Jesus é quem diz, ele coloca o sacerdote no mesmo caminho daquele sujeito que havia sido vitimizado, que tinha sido vitimizado por aqueles salteadores. Quem era o sacerdote? Era o pastor da igreja de Jerusalém, que estava no mesmo caminho do homem, descendo. Jesus pega esse homem de Jerusalém, coloca ele descendo. E o sentido de descer aqui é cair da graça de Deus. Não tem a ver com humildade. Tem a ver com alguém que se desvia do verdadeiro propósito. E o sacerdote está no mesmo caminho e na mesma direção daquele homem. E quando vê o homem caído, passa de largo. Passa do outro lado da via. Mas o sacerdote conhecia aquele homem. Ele era de Jerusalém. Ele sabia quem ele era. Mas agora o homem está caído, está machucado, aspira cuidados, precisa de ajuda, não tem mais dinheiro, não tem mais cavalgadura, levaram o cavalo, levaram o dinheiro, talvez levaram também as vestes, porque naquela época as vestes eram muito importantes, né? Gente roubava um veste porque era rara e era cara. Talvez aquele homem estava seminu, todo machucado, todo destruído, não tinha nada para oferecer para a religião. E a religião, quando vê aquele homem, passa também de largo. Jesus coloca um levita na mesma estrada, o auxiliar do sacerdote, que ao ver o homem caído, também passa de largo. Aqui tem 3 filosofias de vida. A primeira filosofia é a do ladrão. O que você tem, eu quero para mim. Se você não me der, eu vou tomar. Se você resistir, eu vou te matar. Mas o que é teu, eu quero. Essa é a filosofia do mundo. A filosofia da religião é: o que é teu, é teu. O que é meu, é meu. Você não me pede nada e eu também não peço nada de você. Você não faz por mim e eu também não faço nada por você. A religião só te valoriza se você tiver algo a oferecer para ela. A religião é indiferente. A religião não te conhece pelo que você é, ela te conhece por aquilo que você tem. Esse homem era o pastor do templo de Jerusalém. Era ele que deveria pregar o amor. Era ele que deveria estender a mão. Era ele que deveria socorrer aquele pobre homem. Mas eles passaram de largo, indiferentes à necessidade daquele pobre homem. E Jesus está nos ensinando que o mundo quer tirar o que você tem, porque quer destruir sua alma. A religião só vai te valorizar se você tiver alguma coisa para oferecer.
Aí Jesus faz um contraste ideológico muito grande aqui. Ele pega um samaritano, que era um povo misto, de israelita misturado com outros povos, que não eram reconhecidos no templo como judeu, como israelita puro, que não lhe aceitava entrar no templo deles para cultuarem, que eram desprezados por sua nacionalidade. Mas aquele samaritano não descia, aquele samaritano subia. Aleluia. E ele não subia desprovido, ele trazia azeite consigo, símbolo do Espírito Santo. E ele trazia consigo vinho, símbolo de alegria e de comunhão. E ele vinha preparado em sua cavalgadura. Não pertencia à mesma igreja do homem caído, não adorava no mesmo templo. O homem caído adorava em Jerusalém, o samaritano não podia ir para Jerusalém, adorava nos montes. Não tinha o conhecimento apurado do sacerdote, mas tinha no coração o amor de Deus derramado sobre a sua vida, e conhecia o verdadeiro valor de uma pessoa. Não é o que ele está vestido, não é aquilo que ele tem, é a necessidade da sua alma. Aleluia. Jesus nos ensina através dessa parábola, porque sabe que somos homens duros para saber perdoar, porque sabe que temos dificuldade de aprender a amar, porque sabe que nós dependemos de tempo para dar para alguém uma segunda oportunidade. A gente julga muito a situação e nunca o valor real de uma determinada alma. Aleluia. Por isso Jesus coloca um samaritano no caminho daquele homem caído, que quando chega perto daquele homem, não pergunta seu nome, não quer saber por que ele saiu de Jerusalém, não pergunta por que ele pegou aquela estrada perigosa. Ele simplesmente se abaixa, pega azeite, coloca nas feridas do homem, pega o vinho, passa nas feridas, coloca ataduras naquele homem, pega ele no colo, coloca na sua cavalgadura e marcha para uma estalagem. Ele desvia a sua viagem para socorrer um homem desconhecido. Aleluia. Ele vê além de um judeu, ele vê além da religião, ele vê alguém que precisa de socorro, independente quem ele seja. E ele vai, leva ele para o estalageador, chama o dono da estalagem. E interessante que Jesus faz aqui ele coloca uma expressão muito maravilhosa. Ele diz que o homem chega na estalagem e cuida dele. Isso significa que ele ficou com aquele homem por alguns dias. Ele não sabia quem era, não sabia os motivos, não queria saber quem era a família. Ele só viu que tinha condição de fazer
E por sentir íntima compaixão, é um sentimento cristão que só o Espírito de Deus produz na alma de uma pessoa. Íntima compaixão que um desconhecido sente por outro, é o sentimento que uma mãe sente por um filho. Íntima compaixão é o sentimento de que, se precisar, eu troco a minha vida pela vida dele. Mas ele não presta. Saiu de Jerusalém, estava indo para Jericó. O bom samaritano enxerga os valores além das falhas. O bom samaritano enxerga a alma além dos erros. Um dia ele nos achou assim. Eu não merecia estar aqui, nessa estalagem. Quem dizia que me amava me deixou para morrer na estrada. Quem dizia que se importava comigo passou de largo quando me viu. Mas o bom samaritano que vinha pelo caminho sentiu íntima compaixão de mim, untou minhas feridas, curou as minhas enfermidades, me pegou no colo porque eu não conseguia andar, colocou-me na sua cavalgadura, gastou tempo comigo, me trouxe para cá e até hoje está cuidando de mim. Porque Ele sabe que além das minhas falhas, que além dos meus erros, tem uma alma aqui dentro que Ele quer levar para a eternidade. E Ele me ama além do que um homem comum pode jamais me amar. E caramande xerebacaia. Aleluia! Se a gente não reavermos esses valores, a gente jamais vai conseguir cumprir a palavra de Deus. Jesus não nos chamou para sermos indiferentes. A dor de alguém aqui precisa ser a minha dor. A derrota que alguém se submete por erro precisa refletir em mim a dor dessa derrota. Eu não posso ser indiferente às necessidades do meu irmão, ainda que o nosso gene não bata, ele é diferente de mim, mas as prioridades cristãs, elas precisam se nivelar no coração de cada crente. Você precisa se preocupar com o seu irmão. Nós estamos vivendo a era da indiferença, gente. Vivemos a era da decepção. Quanta gente não está decepcionada com a religião? Quanta gente não está decepcionado com o sistema? Não tem ninguém nesse culto essa noite mais decepcionado com a religião do que eu. Principalmente porque eu já me doei demais. Eu me vi sendo desgastado fazendo a obra de Deus. Vi embora a minha juventude. Vi se esvair de mim a minha saúde. E aí você começa a perceber
que nesse caminho que a gente trilha, muitos que andam perto de você, que diz que te ama, vão te deixar na hora que você mais precisa. Você vai ver que muitos que dizem que te ama, não vão expressar com atitude aquilo que eles dizem com a boca. Mas não acabaram os samaritanos, irmãos. Ainda tem bom samaritano por aí. Aleluia! Que traz consigo a natureza de Cristo, o sentimento de Cristo, que sabe amar independente da situação, que sabe perdoar independente da gravidade do erro, que estende a mão independente da queda e que está disposto a ganhar tempo para ver mais uma alma de pé na presença de Deus, voltando de novo para Jerusalém. Aleluia. É difícil eu pregar isso aqui e não me lembrar daqueles dois amigos. Eu li num livro há muitos anos, que estavam andando na neve. Era uma nevasca muito forte. A neve dava acima do joelho. E eles ainda tinham muita estrada para andar. E eles não estavam conseguindo por causa do frio e do peso que aquela neve fazia nas suas pernas. Um olhou para o outro e disse: amigo, a gente vai morrer. Não dá para chegar, ainda está longe da gente chegar em casa. E essa nevasca e esse tanto de neve não vai nos permitir chegar. A gente vai morrer. E ele disse: calma, tenha fé, nós vamos conseguir. E em determinado momento da estrada, eu acho que eu já disse isso para vocês, vou dizer 10 vezes quantos mais for preciso, porque nós só vamos conseguir alcançar a eternidade se os valores cristãos ainda estiverem ativos dentro do nosso coração. Senão a gente não passa de mera religião. Senão a gente não passa de meros religiosos. Aleluia. E sempre que eu prego na Santa Ceia, eu gosto de lembrar isso aqui. Sabe por que esses valores têm que existir? Porque tem carne de alguém em cima dessa mesa, e tem sangue de alguém em cima dessa mesa, que um dia, sem a gente merecer, decidiu nos resgatar, para a gente alcançar as mansões eternas. A mensagem de hoje é essa: ame teu próximo como a ti mesmo. Tiravei que andou, mas Shirabanacai. Em determinado momento da viagem, eles viram um volume de neve mais alto. Chegaram próximo, passaram a mão. Era um sujeito caído. Tinha caído, estava viajando também, não aguentou e caiu. Ele pegou e pôs a mão no camarada e sentiu que ainda tinha pulso. Olhou para o amigo e disse: a gente tem que fazer alguma coisa. O amigo disse: está maluco? Nem nós estamos com esperança de nos salvar. E você ainda quer mexer com esse sujeito que a gente nem conhece? Isso é peso morto. Deixa para lá, vamos embora tentar nos salvar. Ele disse: cara, mas é uma vida. Temos que fazer alguma coisa. E o amigo furioso disse: quer morrer com ele? Fica aí, eu não vou ficar. Deixou o amigo para trás e marchou para frente e sumiu na nevasca. E ele ficou lá olhando para aquele cara caído e disse: o que eu faço? Vou jogar nas costas. E se tiver que morrer, eu morro com ele nas costas. Mas pelo menos morro tentando fazer o que é certo. Pegou aquele cara quase congelado,
jogou nas costas e começou a andar naquela neve, um passo depois do outro. Só que ele não sabia que com aquele peso nas costas, o coração dele começou a bater mais rápido. E à medida que o coração dele acelerava, o sangue corria mais rápido no corpo. E quando o sangue corria mais rápido, o seu corpo começou a se aquecer. E ele começou a vencer o frio por causa daquele sujeito nas suas costas. E ao invés de sentir frio, ele começou a suar. Quando ele viu que o corpo dele aqueceu e que ele estava começando a suar, e a força dele começou a ficar mais dobrada ainda do que já era, ele disse: agora é que eu não abro mão mesmo desse sujeito, eu vou levar ele comigo até chegar ao meu destino. Ele vai comigo, é ele que está salvando a minha vida, não sou eu que estou salvando a vida dele. O que ele não sabia é que à medida que o corpo dele se esquentava o corpo do cara também nas costas dele. E o cara foi se aquecendo, dali a pouco o cara acordou do desmaio. E disse: moço, quem é o senhor? Ele disse: rapaz, eu sou fulano de tal. Te achei caído na estrada ali quase morto. Te joguei nas costas, estou te levando e eu vou dizer uma coisa: o senhor está salvando a minha vida. Andaram mais um tempo, aí o cara que estava nas costas disse: olha, eu já estou bom, se o senhor quiser me descer, eu pego o senhor e coloco nas costas e carrego o senhor um pouco para o senhor descansar. Ele disse: eu quero. Aí o sujeito desceu, ele montou nas costas do sujeito, e os dois continuou caminhando, um esquentando o outro, e o outro levando o outro, e um levava o outro, e o outro esquentava o outro, e a viagem vai rompendo. Determinado ponto da viagem, achou outro cara caído na estrada. Quando chegou lá que foi olhar, era o amigo dele. Só que não tinha mais jeito, o amigo já tinha morrido. Eles enterraram o amigo, um montou nas costas do outro, e lá vão eles, neve afora. Quando um cansava, o outro pegava, quando um cansava, o outro pegava, até que eles avistaram a casa, avistaram a luz, chegaram ao destino aonde tinha fogo e tinha comida. Um carregando o outro, conseguiram chegar em casa para a glória de Jesus. O que a igreja precisa entender é que quando nós pegamos alguém, abraçamos uma pessoa e decidimos ajudá-lo a chegar em casa, não é só nós que salvamos a vida dele, ele também vai salvar a nossa vida. Aleluia! Olha para alguém aí com muito respeito e diga: quando eu cansar, faça isso, igreja, em nome de Jesus, diga: quando eu cansar, me leva, porque quando tu cansar, eu te levo. Diga para ele: juntos nós vamos chegar em Jerusalém. Rachel, vai que mãe dela baixeia. Precisamos voltar a nos ajudar, irmãos, a nos amar, a nos perdoar, a falar um com o outro, a abraçar o irmão, deixar as diferenças e pôr o sangue de Jesus no meio dos nossos relacionamentos. Porque se fizermos isso, o Espírito de Deus vai nos tomar com autoridade, com poder. A gente vive uma igreja que passa pelo irmão, não olha na cara, não cumprimenta. São inimigos dentro da igreja. Isso não é igreja. Alguém me critica porque eu
Tudo, eu estendo a mão, cai uma eu levanto, cai 10 eu levanto, 20 vezes eu não desisto. Mas o Senhor não desiste, caiu hoje, cai amanhã, cai depois da manhã, e o Senhor continua ajudando. Por que o Senhor continua ajudando? A Bíblia diz que quem mais é perdoado, mais ama. Sabe por que eu amo? Porque eu fui muito perdoado, Jesus me perdoou muito, então eu tenho que amar mesmo. Quem foi muito perdoado aqui, então ame muito. Eu não desisto mesmo. E o estalageador recebeu do samaritano 2 dinheiros, 2 diárias. Hoje, R$300. Recebeu 2 diárias. E disse, olha, eu vou uma viagem, mas eu vou voltar. E enquanto eu estiver viajando, cuida dele para mim. Não deixa ele morrer não. E se o que eu deixei não der, gasta do seu. Que quando eu voltar, eu vou pagar tudo que você gastou. Mas cuida dele para mim. De novo, vamos lá? Olhe para alguém e diga, cuida de mim. Fale, pode dizer isso. Hoje nós estamos no culto de ceia. Diga para essa pessoa, cuida de mim. Diga para ele, foi Jesus que mandou. Diga para ele assim, tudo que você gastar comigo, quando ele voltar da viagem que ele foi, ele vai te ressarcir. Diga para ele só foi ali, mas ele vai voltar, e ele vai te dar o que você gastar comigo. Aleluia! Glorifique a Deus nessa noite, porque o espírito da comunhão tem que reinar na vida da igreja. Fique de pé nesse instante. Os que quiserem vir à frente, venha rapidinho, que eu vou orar por você. Alguém que precisa ir a alguém e dar um abraço e dizer para essa pessoa, pode contar comigo, eu cuido de você. Faça isso aqui nessa noite. Cadê os que querem vir à frente? Eu quero chamar o Enoque que está aqui. Nós vamos orar. O Enoque está passando por uma guerra, e Jesus vai ajudar ele a vencer essa guerra, em nome de Jesus. Cadê o Enoque? Vem aqui à frente. Está aí? Aleluia. Você está sentindo que precisa abraçar alguém? Homem com homem, mulher com mulher, e dizer para essa pessoa, fica tranquilo, se você não der conta disso, só eu te levo. Aleluia. Cadê? A igreja consegue fazer isso? O Espírito do Senhor está aqui essa noite. Aleluia. Teira mandarabacheia. São só esses que querem receber a oração? Posso orar? Tem certeza que você não quer vir aqui à frente? Não precisa ficar indeciso, irmão. A bênção de Deus está aqui. Corre para abraçar a tua bênção. Esse é o convite nobre do Espírito Santo. Aleluia. Alemanda xaramacandarabacheia. Eu quero que você ore por alguém. Escolhe uma pessoa agora, por favor, e ore por alguém. Você que não veio aqui, escolhe alguém aí e ore por essa pessoa. Aquilo que você queria que Deus fizesse na sua vida hoje, eu quero que você ministre sobre a vida dessa pessoa. Vamos sair daqui mais unidos pelo Espírito Santo do que quando nós entramos aqui nessa noite.
Aleluia. E peça ao Espírito Santo para derramar aqui agora um poder de comunhão sobre essa igreja. Para derramar agora aqui poder de amor, poder de perdão, poder de graça, de unidade aqui nessa noite. Aleluia! O nosso irmão está reconciliando com Jesus, o de camisa branca. O bom samaritano essa noite está complementando a sua obra. Aleluia! O sangue de Jesus é derramado mais uma vez sobre esse lugar aqui essa noite. Aleluia! Nós os obreiros precisamos de ajuda. Não está fácil para nós. Ore para um dos obreiros aí. Vai lá, filho, olha pelo irmão Renivaldo. Ele vai orar por você. Vamos ter essa atitude aqui, os obreiros. Faça isso, os músicos, ora por alguém. Faça isso, use o dom de Deus. Ore por alguém. Essa pessoa está precisando, só não disse nada, mas precisa de socorro essa noite. Tem alguém aqui que para sobreviver hoje só precisa do teu abraço. Por que é tão difícil a igreja se abraçar, irmãos? Se for sincero, o Espírito de Deus vai agir. Se for sincero, o Espírito de Deus vai operar, vai renovar, vai batizar. Nos ensina a amar de verdade, Espírito Santo. Nos ensina a perdoar de verdade, Espírito Santo. Nos ensina a sermos irmãos de verdade, Espírito Santo. Não queremos ser religiosos, queremos viver na essência do amor. Restaura a capacidade de amar da tua igreja nessa última hora e manifesta a tua presença agora, agora. Seja renovado agora.
ao soprar do Espírito Santo agora. Tomaste em teus braços, tu me deste salvação. Que toquezinho. Você toca ele em Lá maior, Sol maior, Sol. Me tomastes em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecestes o que tens feito por mim. Só posso minha canção. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Lá na cruz me deste vida, entregastes tudo, alariba da cana, vida eterna tu me destes. Ao morrer, o Espírito de Deus está fazendo coisa grande. E tenho entrado ante ao trono celestial. Posso entrar confiantemente ante a ti. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças, meu Senhor Jesus. Tem alma sendo curada aqui nessa noite. Tem feridas sendo fechadas nessa noite. Tem renovo de Deus acontecendo na vida de crente. Irabara minha calabanaraba. Aleluia, aleluia. João capítulo 6, a igreja fica de pé só mais um momento. Oh, gloriosa presença! Creio manda calabachúria. Vamos ler a palavra do Senhor. Cadê os demais pastores, obreiros, pastores que lavaram as mãos lá?
Hoje nossos dois vices não estão aqui, vai lá, pastor Zé Antônio, pastor Joel, viu? Destampe aí os utensílios, por favor. João capítulo 6, a igreja, leia comigo alguns versículos. Você está sentindo essa presença gloriosa que eu estou sentindo aqui? Aleluia. João 6:48. Vamos ler como de costume. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. A igreja. Esse é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar esse a sua carne a comer? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu dele. Todos. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem come este pão viverá. Tome nas mãos aí o pão, tome nas mãos o cálice. Vamos orar e vamos abençoar. Simples pão, um simples suco, mas nós cremos que ele representa agora a carne de Jesus e o seu próprio sangue, que foi moído e derramado para a remissão dos nossos pecados. Aí está o efeito do que fez por nós o bom samaritano. Estenda assim sua mão. Precioso Deus, bendito Pai, apresentamos o pão e o cálice diante de Ti, alimentos sagrados nesse momento, que representam aqui Tua carne, que foi rasgada, Senhor, pelos nossos pecados, e o Teu sangue derramado, que nos comprou de toda a dívida, e nos deu o direito de estarmos aqui hoje, neste santuário, rendendo graças a Ti e sentindo a Tua presença. Que esse alimento fortaleça a vida da igreja, que quando eles começarem, Senhor, a participar, sinta mais uma vez a Tua presença, o Teu renovo, a alegria, o gozo da salvação, Senhor, a restauração da comunhão, para a glória do Teu santo nome. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Enquanto os obreiros cortam pão, as irmãs vão louvar o Senhor. O irmão Juliano, cadê ele? Está aqui. Opa, socorro de Deus aqui, ó. O irmão Juliano, de comum acordo pelos obreiros na última reunião, foi dado a ele o direito de reconciliar-se com a igreja e retornar à comunhão com os irmãos aqui. Vocês estão felizes pela restauração do nosso irmão? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Lá maior, Sol maior, né? Sol maior. Cristo já nos preparou um manjar que nos
Amém? Os irmãos que estão em comunhão, coloquem-se sobre os pés. À frente da mesa eu quero convidar aqui o diácono Cleomar, cooperador Eduardo, cooperador Wilker e o diácono Marcos. Aleluia. Receba o pão da mão dos ministros e diga: disse Jesus, isso é o meu corpo, que é partido por vós, tomai memória de mim. Faça isso e sirva a igreja. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, e no fogo peixe pão, e Jesus que os convida a sair daqui. Todos os irmãos em comunhão têm o pão na mão? Alguém em comunhão não pegou o pão? Disse Jesus: toma aí, isso é o meu corpo que é partido por vós, tomai dele em memória de mim. Participe. Oh, aleluia. 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 Semelhantemente, depois de cear, presbítero Renivaldo, evangelista David, pastor Donizete, vão ali à frente da mesa, receba da mão dos ministros o cálice. Sirvam a igreja e diga: disse Jesus, isso é o meu sangue, que é partido por vós, derramado por vós,
tomai dele em memória de mim. Ao pegar o cálice, você pode tomar e ajoelhar, e se levante quando dissermos amém. Para acolher as taças, presbítero Átila, presbítero Creusmar e presbítero José Antônio. Lá maior. Bendito seja o Cordeiro pela cruz
Glória a Jesus. Esse aqui não está funcionando não. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda tem um glória a Deus aí? Queridos, glória a Jesus. Irmãos, agora após o culto, o departamento de eventos preparou aí um arroz carreteiro. É isso mesmo, né? Já vendeu tudo. A irmã Luciana hoje, ela fez aqui uma propaganda que não teve vontade de comprar, viu? A propaganda da irmã Luciana hoje aqui na escola foi forte. E parece que já vendeu tudo, né? Tá vendo? Faltou fé. Tem que ter mais fé. Mas já vendeu, então Deus abençoe os irmãos que compraram, que contribuíram e ajudaram os trabalhos da obra do Senhor. Escute aqui, preste atenção, tá? Se quiser até parar a gravação aí, não tem problema não. Agora é coisa nossa aqui.